A gente tem uma imagem do Antônio Oliveira vai aparecer recebendo o Maicon de volta ao trem. Então vamos mostrar aí também, a gente debate em cima. Peraí, eu vejo, quer ver? O que ele falou? Tá aqui o homem. Tá aqui o homem. Eu não entendi. Aí fala que fala é meu. Tem uma notícia não tão boa, aliás, uma notícia bem ruim. O Igor Coronado foi diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. E aí, nação corintiana? Sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Pessoal, outra notícia no Corinthians, péssima notícia, né? Eu acho que a gente não para de trazer notícia ruim, né? Outra notícia aí, né? Igor Coronado, né? Sofrendo lesão, não tem previsão de volta, né? Sequer o jogador estreou e já sofre uma lesão, né? Infelizmente, né, pessoal? Infelizmente, né, o jogador vinha com bastante expectativa, fazer bons jogos, né, com a camisa do Corinthians. O Corinthians está fora da fase final do Paulistão. Vamos ver se ele se recupera, né, a tempo de estrear na Copa do Brasil e até mesmo no Brasileirão, né? Então é isso, pessoal. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal Band Sport, link na descrição. Vamos trazer muita informação, pessoal. Tem informação de contratação, tem informação de Igor Coronado, tem informação de Rodrigo Garro, tem informação de Maicon, pessoal. Disse não ao Flamengo, né? Pois é para deixar os antes preocupados, né? Maicon, esse sim merece o respeito da nação corintiana, né? Então é isso. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. No final tem muita informação, né? Péssima notícia, mas tem uma notícia boa, né? Maicon honrou, né, a camisa do Corinthians, mostrou um jogador que é de caráter e disse não, vai ficar no timão. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente traz mais informação. Vamos lá, pessoal. Aconteceu com o Pedro Raul, que estava jogando futebol mexicano, futebol muito mais competitivo que o futebol da onde vem o Coronado, treinando uma vez por dia, à noite, jogando menos jogos por ano. Não precisa ser médico, nem vidente, nem especialista para entender o que ia acontecer com o Igor Coronado. E aconteceu, machucou, vai ficar fora um tempão. Cara, é só isso, meu, que eu tinha para falar, porque não dá para falar mais. Pois é, que cacetada, mais uma no Corinthians, Arnaldo. Não fosse essa lesão num momento em que o Corinthians tivesse o calendário completamente livre, como parece ter, não tem, né? O Corinthians tem quinta-feira que vem, sem ser essa, a próxima, o jogo com o São Bernardo, eliminatória da Copa do Brasil. Provavelmente o Coronado não vai jogar. Ele não é titular hoje do time, ele iria entrar aos poucos, mas na primeira partida já teve um problema, né? Nem titular ele foi. Entrando durante o jogo. Essa situação que o Mancini se refere, essa montagem de elenco que o jogador vai chegando, já vai jogando e pega métodos diferentes, comissão técnica diferente, é muito arriscado. Esse tipo de situação ele pode ocorrer, como já ocorreu com os dois mais recentes reforços do Corinthians, o Pedro Raul e o Coronado. O Gustavo Henrique, né, que também veio, é curioso, porque eu acho que o Gustavo Henrique, talvez pela experiência rodagem, ele tenha feito questão de só entrar quando ele estivesse minimamente condicionado. Porque senão poderia ter acontecido com o Gustavo Henrique também, né? Ele ficou um bom tempo para ir para o Garro também, se for a favor dele o tempo que ele não pôde ser inscrito. O Garro não pôde jogar de imediato, então, mas aí é uma situação que para quinta já praticamente descartada a presença dele contra o São Bernardo. Bom, tem o Fico, né, do Maicon aí na história. Que, assim, acho que é muito legal, né, o jogador. A gente acabou de ver o André Silva falando queria jogar aqui. A gente tem uma imagem do Antônio Oliveira vai aparecer recebendo o Maicon de volta ao trem. Então vamos mostrar aí também, a gente debate em cima. O Corinthians é fundamental, né, a permanência. Peraí, eu vejo, quer ver? O que ele falou? Tá aqui o homem. Tá aqui o homem. Eu não entendi. Aí fala que fala é meu.
Meu Eu homem. acho legal isso aí, que o jogador... Uma coisa que me incomodou muito da negociação, não quero voltar pro tema, mas o que me incomodou muito na negociação do Caio Paulista é deixar na mão de alguém resolver a vida do cara, né? Claro. E acho que agora o Maicon, pelo menos ao que parece, ele tomou a decisão, né? Mas também me parece que tem uma promessa de que o Corinthians vai Pagar. Então. vai contratar o cara, como dizem os repórteres de rádio, em definitivo. Isso. Como disse Será? o Fabio falou ontem, né? Tem um investidor na exatamente. jogada aí e tal. Investidor e tal. O investidor Mas não vai ser agora, né? É. Então, Porque a janela vai fechar, né? É Fala aí. aquilo, né? mas ele está emprestado, né? Sim. Então, se ele não quer ir... A vontade do jogador tem que prevalecer, mas sempre o empresário do jogador tem a sua influência na decisão, mesmo no fico. Então, o empresário do Michael dá um jeito de costurar o pagamento dos atrasados para condicionar a permanência dele. Nada nessa vida... A gente estava falando com o Wilson, né? Isso. Que jogou no São Paulo, está nos Estados Unidos. Tá? E fez exatamente o movimento, pulou o muro. Fez o movimento do Caio Paulista, saiu do Palmeiras e foi para o São Paulo, inverso, né? Naquela época. Tá? Mas só para dizer que é aquilo, o jogador, ele está no lugar, ele pode ser o clube do coração dele, se o empresário dele estiver satisfeito e ele estiver recebendo em dia o que ele acha que merece. Então, o Maicon pode até preferir o Flamengo, o Corinthians ao Flamengo, mas não é só uma decisão esportiva, tem um acordo econômico para isso ser proporcionado, porque senão o torcedor fica imaginando que é ele lá, entendeu? Ele lá, torcedor que, eu nunca jogaria no Flamengo, eu jogaria no Corinthians. Não é bem assim. Tem a preferência do jogador, sim, mas tem um acordo costurado para que ele fique. E os setoristas do Flamengo também apuraram que o Flamengo não tinha chegado ainda a um acordo com o Shakhtar Donetsk, que seria essa a possibilidade do Maicon ir para o Flamengo. Se o Shakhtar Donetsk topasse a proposta, aí o Corinthians teria que cobrir e tal. Tanto que o Corinthians não foi notificado naqueles 48, falta uma noite para o fechamento da janela, o Corinthians não foi notificado que a proposta oficial chegou. O Maicon e o seu empresário se anteciparam e costuraram um acordo para permanência, e para o Antônio Oliveira ele tem que abraçar mesmo, porque era uma peça fundamental para o time dele. O Pedro Rivera fala, tudo no Corinthians é aumentado, qualquer problema, viu, Massa? Amo o programa, mas é surreal como quando o assunto é Corinthians, tudo é muito maior, somos enormes mesmo. Mas então, Pedro, a questão é que as coisas estão muito grandes no Corinthians, inclusive a dívida enorme que o Corinthians tem. Cada dia acontece uma coisa. Agora o Coronado machucou. Isso nem é uma questão financeira, mas enfim, é azar, sei lá o que é. Ontem o Maicon estava indo embora. O zagueiro lá, o Lucas Veríssimo, estava lá jogando um dia, no outro dia seguinte falou tchau. É isso que está acontecendo com o Corinthians, né? Não é uma questão de aumentar ou não. Lembrando que o Maicon vai custar ainda mais um dinheiro para esse investidor aí, como o Arnaldo lembrou, que isso não é de graça, tá? É bom o cara ter a vontade dele, que eu não quero ir pro Flamengo e tal, mas, né? Tem almoço grátis, não tem, né? Então, assim, o nosso ouvinte, nosso telespectador, ele tem razão, porque as coisas repercutem de acordo com o tamanho do clube, cara. Sim. Natural, fazer o quê? É uma lei da vida, né, cara? Então, agora, assim, a questão do Corinthians é que todo dia você tem que remediar algo que foi mal feito, inclusive já por essa gestão, como colocar o Coronado para jogar, meu Deus do céu! Ninguém sabia que isso ia acontecer. O cara tá fora do jogo de quarta-feira que vem, contusão no reto femoral, muscular, vai ficar fora um tempão. Se bobear, só volta no Campeonato Brasileiro, gente. E põe o cara pra jogar mesmo assim. O que é isso? É necessidade. Pô, contusão muscular pode acontecer com qualquer um, certo? Em qualquer situação. Eu montando no cavalo posso ter. Não é, eu não tô dizendo que o Corinthians não olhou pra isso, que não viu isso, mas meu Deus, é só olhar o tempo de inatividade do jogador, é só olhar a intensidade com que ele jogava lá fora,
que o jogador, o Arnaldo jogou bem, dizem, né? Quando o cara entra num jogo, eu vi ele jogar uma vez na Copa CS, mas foi expulso. Tá vendo? Quando o cara entra naquele jogo, pode ser uma pelada, ele entrou, ele vai querer ganhar. Então o cara vai fazer milhares de movimentos que ele não está habituado a fazer por inércia. Machucou. Sobre as questões fora de campo, o Cristiano da Silva fala: o Corinthians deve 11 meses de direito de imagem ao Maicon, e ele fica. Estranho isso. Não é estranho. E o Danilo fala: viram as notícias de salários atrasados do Corinthians? São muitos meses. Há vários ou todos os jogadores. Direito de imagem, na verdade, o Augusto Melo falou que, do ponto de vista de CLT, está tudo em dia. Corinthians ir lá colapsar financeiramente. Então, a gente não sabe se vai colapsar financeiramente, não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas o panorama, ele não é bom. E não adianta o pessoal achar que a gente está pegando no pé do Corinthians aqui. É um panorama que não é bom, é um começo de gestão. Você que falou, o Malcini falou tudo isso, meio um pouco espantosa. Tá meio espantoso o que está acontecendo. O Corinthians caiu fora na primeira fase do Campeonato Paulista. Não é pouca coisa dúvida, isso. Sem dúvida. E acho que a situação é assim, como amanhã fecha a janela, o que o Corinthians tem para a primeira parte do Brasileiro, que eu acho que é a grande preocupação do torcedor para a temporada, um bom Campeonato Brasileiro, um Campeonato Brasileiro sem sustos, o Corinthians precisa definir até amanhã se ele vai ter mais alguma coisa ou não. Se é isso aqui que a gente tem até agora. Por isso eu acho a permanência do Maicon importante, porque o Corinthians não teria condição de conseguir um jogador às pressas da qualidade dele para esse setor, mas ainda tem muita lacuna no elenco, eu acho, né? O elenco foi completamente reformulado, né? Algumas posições são carentes e essa situação, a partir do dia 8, ela só se remedia em termos de inscrição, contratação, no meio do ano, né? Pouca gente está se atentando a isso. Que a partir da sexta-feira agora, quem tá. Quem não tá, não tá. Né? E tem esse jogo muito importante na semana que vem, que é um jogo como a história do Cruzeiro, que a gente falou com o Paulo Azeredo ontem, né? Dá aquela bagunçada na temporada. O Cruzeiro vai lá e perde pro Souza, cai fora da Copa do Brasil, que paga uma grana. O Corinthians, que está precisando de grana, precisa passar pelo São Bernardo. Não é que opa, vamos lá e vamos passar. Claro que é favorito. Eu vejo como possibilidade de título o Corinthians ganhar as Copas. Então, não além da questão financeira, de tudo que está aí posto, acho que ganhar uma Copa seria para o Corinthians algo mais viável do que o campeonato de pontos corridos. Como gosta de dizer Arnaldo, tem muitos players envolvidos na Players. Muito bem, nós temos muitos players. Nação corintiana. Notícia em todo o Brasil, né? Nos últimos 2 dias, né? O Corinthians estava perdendo o Maicon para o Flamengo, né? Principalmente quando a gente sabe que há problemas no Corinthians, né? A gente ficava preocupado. Por quê? Recentemente tinha saído o Rojas, né? Alegando falta de pagamento. O presidente do Corinthians veio a público e disse que tinha mais jogadores, né? Aí vem um clube que hoje a mídia diz que é o mais forte do Brasil financeiramente. Tem muito dinheiro, disputa os principais campeonatos, né? E oferece um caminhão de dinheiro pelo jogador, né? Aumenta salário, mas tem um quê no meio, né, pessoal? Sei que não são todos, são poucos que têm caráter, né? Reconhecimento e humildade, né? E Maicon se mostrou ter essas qualidades, né, pessoal? Reconheceu que quando ele estava na má fase, estava lá no Corinthians, né? Apesar que a torcida pegava no pé o bastante, né? Pedindo a saída de Maicon, né? Até o início dessa temporada, todos pensavam que ele ia sair. Mas com a chegada de Antônio Oliveira, ele deu a volta por cima, pessoal. Jogando muita bola, né? Mas vamos lá. Teve humildade, teve caráter e vai ficar no Corinthians, né? Recusou a proposta do Clube Carioca, mesmo tendo vários meses de salário atrasado. Quando eu digo salário, pessoal, é questão de direito de imagens, né? E geralmente não vai na carteira, vai de direito de imagem e tem vários meses atrasado aí, né? Mesmo assim, o jogador, se fosse outro, tinha pegado seu banquinho e tinha ido para o Clube Carioca, né?
E mesmo assim ele acreditou no trabalho de Antônio Oliveira, né? Inclusive Antônio Oliveira aí no CT hoje, bastante feliz, né, com a não ida de Maicon, né, para o Flamengo. Comemorou, disse que ele era meu, porque Antônio Oliveira tem bastante expectativa aí nesse início, né, que eu digo que chama o início de trabalho dele aí, frente ao Corinthians. E ele deposita bastante expectativa em Maicon, né, como é um jogador fundamental, né. Maicon hoje é um dos principais jogadores do Corinthians, tanto defensivamente como no ataque. Dá um suporte ali para a zaga, né? E também dá um suporte para o ataque, né? Sempre finalizando, sempre fazendo seus gols. E eu acho que isso aí foi importante, né? Para aquele jogador que lá estão, saber que no futebol, pessoal, não é só dinheiro, né? Tem que muitos pensam nisso, né? Não tira a razão de ninguém. Fundamental, o dinheiro é fundamental, mas nem sempre o dinheiro fala mais alto, né? E Maicon falou isso aí, né? Mostrou, né? Principalmente seu caráter, né? Ele também, eu não sei se lá porque, vou ser bem sincero, pessoal, não sei se lá ele se sentiu que talvez não fosse ter muitas oportunidades, né? Ficou com medo, não sei, mas preferiu o Corinthians, mesmo com os direitos de imagem atrasados, né? Muitos meses, né? Não são poucos. Preferiu ficar no Corinthians. Antônio Oliveira tem tudo para só crescer mais ainda, né? O desempenho de Maicon. Jogador fundamental. Antônio Oliveira disse que queria contar com ele e ele ficou. Eu acho que é um jogador que vai crescer muito aí com o Antônio Oliveira. Não, Antônio Oliveira é um treinador que aqueles que estão acompanhando o trabalho dele lá no Corinthians só faz elogios, né? É um treinador de top, de ponta, né? E a tendência é o Corinthians só crescer mais ainda, né? E felizmente também saiu uma notícia aí, né, pessoal? E o Coronado fez sua estreia. Muitos aqui se falavam, né? Ele vinha de um futebol árabe, né? Só treinava à noite, uma vez por dia, só jogava uma vez por semana. E realmente, quando ele chegou no futebol brasileiro, já nos primeiros treinamentos, que os treinamentos são puxados, né? Aqui é jogo quarta, domingo, né? E o jogador sentiu uma lesão muscular. Já vai ficar afastado alguns dias aí, né? Talvez até um mês fora dos gramados. Talvez não vai enfrentar o São Bernardo na Copa do Brasil. Pois é, pessoal. Vamos torcer que ele volte, se recupere, né? E jogue, né, um bom futebol, né? Que a expectativa também é grande, né? Ele e Rodrigo Garra ali, o meio campo do Corinthians. A gente espera que esses caras aí entrem e resolvam, né, pessoal? O Corinthians vai passar por uma pré-temporada, eu digo agora, né? São 8, 9 dias aí de folga. Se preparando para enfrentar o São Bernardo, mas ainda vale destacar que ainda tem uma partida pelo Campeonato Paulista, né? Partida essa que não vale mais nada, né? Mas fazer o quê? Juntar os cacos, né? E o Coronado, partir para cima e partir para a próxima. Então é isso, Nação Corintiana. O que é que vocês acham aí da decisão de Maicon? Deixa aí nos comentários. E também deixa aí nos comentários sobre a situação de Igor Coronado. Então é isso, pessoal. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pela audiência. E até a próxima, pessoal.